Muito boas-vindas a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Nordex, esse podcast que a gente com muito carinho traz inovação, traz muito conteúdo sobre empreendedorismo para vocês. E eu já vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu estava conversando com o Lucas aqui antes da gente começar o nosso convidado de hoje, e eu acho que a gente concorda muito nessa visão de que se a gente conseguir mudar um pouquinho, uma pessoa só que é impactada pelo conteúdo que a gente traz, por essa experiência que a gente já passou e que talvez poupa tempo, poupa dor de cabeça, poupa de ter que reinventar a roda, já valeu a pena, né? Com certeza, Felipe. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer participar da primeira temporada aí do Fala Nordex, né? E dizer assim, se a gente puder mudar uma vida, um comportamento, já valeu a pena o nosso bate-papo. Gente para falar que as pessoas não podem, que elas não conseguem, que se não nasceram privilegiadas vão ter dificuldade de crescer na vida, a gente não precisa ser mais um. Porque isso é o que mais tem aí, né? Então, está aqui contribuindo com conhecimento, com trocas de ideias, não tem ninguém aqui para ser dono da verdade, mas se a gente puder fazer diferença em uma pessoa, já faz muita diferença, né? Então, a gente não consegue colocar carpete no mundo inteiro, mas a gente consegue colocar pantufa, que é fazer a nossa parte, né? Bom, e é por isso que eu estou muito feliz, compartilhando com a nossa audiência, de receber o Lucas André. Seja muito bem-vindo ao Fala Nordex. Para começar, Lucas, você tem uma trajetória, cara, incrível. Você saiu do telemarketing, você se tornou CEO de várias empresas. Você é uma pessoa que conquistou e que continuou conquistando tudo que você faz, acho que com muito esforço, mas com muito conhecimento, com muito propósito. Conta um pouquinho da sua jornada, como que você chegou até aqui? Tá, a história é longa, então eu vou tentar fazer alguns pontos principais, né? Eu sou de Oliveira, Minas Gerais, é o interior próximo de Belo Horizonte. E quando eu tinha 17 anos, lá na época não tinha universidade, o mercado não era muito aquecido, eu me mudei para Belo Horizonte para poder estudar e trabalhar. Então, primeira coisa, fui morar numa república e fui procurar emprego. Então, minha avó e minha mãe me ajudavam ali a segurar a onda da república, fazer as comidas que eu levava no final de semana, eu deixava congelada e bater currículo na rua. Na época não era tão fácil arrumar emprego hoje, não. Na época era difícil. Então, o primeiro emprego que eu fui arrumar, e com dificuldade, foi num telemarketing. E com dificuldade, não foi fácil. No primeiro processo eu fui reprovado. No segundo processo eu fui reprovado. Depois de quase um mês me deram outra oportunidade. E eu fiquei esperando a moça do RH na porta da salinha para pedir para ela, pelo amor de Deus, para me aprovar. Porque o que acontece? Não sei se você já viu essa história em algum lugar, e ela é muito diferente, porque eu era gago. Mesmo? Eu era gago, mas gago mesmo. E quando eu falava no telefone, eu gaguejava mais ainda. E por que cargas d'água ou ironia do destino, parece brincadeira, eu fui trabalhar no telemarketing, que eu poderia trabalhar na padaria. Lá fazendo pão, tava de boa, eu não precisava conversar com muita gente, né? Poderia estar fazendo um monte de coisa, mas fui trabalhar no telemarketing. E aí você pensa, e aí, como é que você resolveu esse problema? Bem, primeira coisa, foi difícil. Primeiro mês eu tentava fazer venda, tentava atender o cliente, ficava nervoso, e quanto mais nervoso eu ficava, mais gago eu ficava. Aí o cliente começava a rir, outros começavam a ficar bravos, pensei, como assim? Então o atendente que é gago e tal, punha no mudo para poder respirar e tal. Mas, enfim, como eu já era gago a vida inteira mesmo, aquilo ali para mim era meio que fato dado. Pensava, curar a gagueira, não vou ter que tratar meio de vender, fazer resultado, porque se eu faço resultado, tá tudo certo. Eu trabalhava numa equipe, vendia linha telefônica, linha fixa, né, que hoje nem existe, né? Vendia a segunda linha telefônica ainda para o pessoal usar a internet. E aí acabou o primeiro mês, na minha equipe, na minha supervisora, tinha 17 pessoas. Eu era o 17 pessoas, e ela fechou o mês, chamou todo mundo, pessoal, agora eu vou divulgar os resultados, vou premiar os melhores. Eu, na minha santa inocência, dado o esforço absurdo que eu aplicava, achei que eu estava bem, porque eu não tinha acesso ao resultado dos outros. Chamou o primeiro, caixa de bombom, chamou o segundo, não sei o quê, chamou o terceiro, um outro brinde. Aquele esquema motivacional. Eu fiquei em 16º de 17. Porque o 17º, ele não ia trabalhar. A gente chamava de absenteísta. Ele não ia trabalhar, sabe? Ficava entregando atestado o mês inteiro. Bem,
Eu lembro direitinho, Felipe. Eu fui embora para casa no final do expediente, peguei um ônibus amarelo. E eu lembrava do pessoal, muita gente em Oliveira quando eu saí, algumas pessoas apoiaram, mas foi a minoria. A maioria acharam que eu não ia dar certo em Belo Horizonte. Falou o que eu ia fazer em Belo Horizonte se eu não tinha pai rico para me sustentar. Na verdade, nem pai eu tinha, meu pai morreu, eu era muito novo. Se eu não tinha... Eu não sabia fazer nada mesmo, do ponto de vista de hard skill, eu nunca tinha exercitado na tarefa profissional. E meio que não tinha costa quente para me arrumar um emprego, né? Então, ou seja, fique quieto aqui em Oliveira, trabalha aí com algum parente e já tá bom demais. Algumas pessoas acreditaram, outras não. Nesse momento, eu lembrei das pessoas que não acreditaram em mim. E por um momento, eu dei razão a elas. Falei, poxa vida, viu? Essas pessoas têm razão. Realmente, se eu não consigo ficar nem que mediano, eu fiquei no último praticamente. Fui para casa arrasado. E aí, é uma noite bem dormida, também ajuda bem a gente, né? No outro dia de manhã, eu acordei, eu lembrei que a minha avó, que me ajudou muito, falava comigo assim, ô Luquinha, tem um cantor aqui em Belo Horizonte, que quando ele canta, ele não gagueja, e ele é muito gago. Então ela falava para fazer aula de violão, para eu poder cantar. Ela tava com dó de mim, né? Porque o gago ele acaba ficando nervoso também, porque ele quer falar e ninguém consegue entender, alguém completa aquilo que ele queria falar, e por aí vai indo. Por quê? Qual que é a vibe? O gago, quando ele raciocina mais rápido do que fala, é como se o software fosse mais rápido do que o hardware. Aí bug. Aí desalinha. Quando você canta, você reduz o seu pensamento, você está mudando seu tom de voz, aí você alinha o pensamento com a fala. Resolveu minha vida. Cheguei no outro dia, todo mundo achou que eu ia chegar arrasado, né? Eu lembro da supervisora me olhando, tipo assim, ela ficou com dó de mim. Porque ela sabia que eu era esforçado, então ela viu que eu fiquei triste. Cheguei no outro dia, já com toda a energia do mundo, aquele precisa tinha acabado. Primeiro cliente caiu, eu falei, linha Telemar 31, Lucas, bom dia. E falei cantado. Resolveu o problema naquele mês. No andar, que era uma gerência, tinha mais de 500 pessoas, eu fiquei em terceiro lugar de vendas. Depois, no terceiro mês, eu fiquei em primeiro, dos 500, né? Eu nem competia mais com os outros 16. Depois, fiquei primeiro, segundo, terceiro, e fui crescendo na vida executiva. Eu não bebia água para não ter que ir ao banheiro, porque se eu fosse ao banheiro, eu poderia perder a oportunidade de venda. Aí, isso virou obstinação. Obstinação na qual está comigo até hoje. Na verdade, eu tinha uma energia, como se fosse eu tenho muita energia, que fica assim, às vezes o pé parece até pegando fogo. E aí eu fui trabalhar na Oi, através desse call center, depois fui trabalhar na Claro, fiquei muito tempo na Claro. Nesse meio tempo eu fiz um intercâmbio no Canadá, voltei, trabalhei na Claro fazendo plano de negócio para a nova loja, na parte de estratégia de negócio. Depois trabalhei numa empresa que era um representante da Claro, pequenininho. Na época tinha 30 funcionários e um ano de vida. E a gente, fiquei lá, acho que 13 ou 14 anos, saí de lá, era diretor de televendas e vendas remotos. Era sócio da empresa e já tinha uma vida executiva com mais de 300 pessoas na minha equipe e fui empreender. Na verdade, eu empreendi quando era executivo e depois eu fiz o que eu chamo de salto da fé. Né? Tem uma hora que você tem que ir de corpo e alma para o seu negócio. Em grandes pontos, essa é a minha jornada profissional, né? Eu me sinto muito inspirado, Lucas, por te ouvir e tudo que você contou e tudo que você superou. Tem alguma explicação para essa virada de chave, o momento em que você resolveu dar o salto da fé? Porque a gente deve ter ouvintes que estão ouvindo e, putz, será que esse é o meu momento? Qual que foi o seu momento? O será que esse é meu momento? Ele é uma pergunta que eu também me fiz há muito tempo. Então assim, eu vou contar a minha experiência, o que eu avaliei, e cada um também, né, tem a sua vida para saber o seu momento. Mas uma coisa é certa. Posso olhar para lá, falo coisa ali, né? Sim. Uma coisa é certa. Se você não fizer o salto da fé, o seu negócio nunca vai dar certo. Part-time, você não faz negócio rampar. Part-time você faz piloto. Part-time é trabalhando quando dá. Porque você vai priorizar o quê? Quem paga é o seu salário. Vai trabalhar no negócio quando dá. Quando dá, não cresce. Então, achar o seu melhor momento para rampar o negócio é importante. Mas o salto da fé precisa acontecer se você acreditar no seu negócio.
Beleza. Dado esse recado, né? Eu tinha montado uma quadra de tênis quando eu era executivo. Comecei a jogar tênis, vi que era um bom negócio, montei uma quadra. Porque em Belo Horizonte tinha os grandes clubes para jogar tênis e as quadras amadoras também para jogar tênis, e não tinham algo que era uma empresa de fácil acesso, com branding, com experiência do cliente, mais profissional, que fosse acessível ao público. Então a gente tinha os clubes que são muito travados, com muito friction, tem que ser sócio, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e você tinha as quadras que não eram muito profissionais. Então pensei que tinha uma oportunidade aí, para eu ter a primeira quadra, chamei um sócio meu que trabalhava comigo nessa outra empresa, para ser sócio operador. Ele foi lá, como co-founder, abriu o negócio e eu toquei o negócio junto com ele na estratégia. Enchei a primeira quadra, legal, vamos aprender alguma coisa aqui, vamos fazer a segunda. Vamos ver se roda duas? Uma é fácil, não tem um monte aí rodando. Vamos ver se roda duas? Opa, rodou duas, já com 2 anos. Peraí, tá rodando duas. Até um dia que eu comecei a falar, opa, tá indo bem, mas o dia que eu falo que foi o dia que eu resolvi virar a chave de verdade. Eu trabalhava nessa empresa com venda em varejo. Era um telemático, uma marca de vendas poderosíssima, a gente fez um trabalho muito legal lá, mas era venda de varejo. Aquela questão, o vendedor não tem passado, você acabava um mês, parabéns, ou não parabéns, outro mês, seu cronômetro tá zerado. Era um produto comoditizado que a gente tinha um ganho na eficiência operacional muito grande. Então, se você vende commodity, o que você tem que fazer? Otimizar sua operação. Eficiência operacional, é nela que você vai ganhar um jogo. Um sábado de manhã eu fui fazer aula de tênis na própria Fast Tênis e um professor humilhou um cliente dentro da quadra, porque ele disse que ele estava com preguiça, que se ele tivesse com preguiça ele não deveria ter ido na quadra dele, professor, na minha quadra. Pintou o set com o cliente pediu desculpa pro professor, pagou, agradeceu, saiu feliz. Aí eu me perguntei, que negócio, e aí eu pergunto para você, pergunto para vocês, que negócio aceita um desaforo desse? Que produto aceita um desaforo desse? Ué, esse produto é magnífico. Você humilha o cliente na frente de todo mundo. Fala que o dia que ele não estiver disposto para não entrar na sua empresa, ele paga, agradece, é feliz. E volta. Aí eu saio e volta e paga no cartão de crédito recorrente. Aí eu fui embora para casa, pé da vida. Mas no outro dia de manhã, veio uma luz, Felipe. O que não faz a noite de sono, né? A noite de sono. Então, gente, tem dia que eu sinto que não tem jeito. Tem dia que é dormir e esperar o dia seguinte. Não tem dia que não dá, tem dia que não é legal. Aí você vai para casa, abraça sua esposa, esposo lá, toma um pote de sorvete, sei lá, vai assistir o filme, faz o que quiser. É só no outro dia. Então tem dia que não dá para resolver nada. E aí no outro dia, Felipe, eu lembro direitinho, veio ou fosse uma luz assim, de uma energia, que falou assim, Lucas, se você pegar toda essa eficiência operacional, todo esse conhecimento que você criou na sua carreira executiva, na vida acadêmica, e aplicar num produto que você está humilhando o cliente e até feliz, esse negócio vai explodir. Você entendeu? Nesse momento eu comecei a falar assim, é a hora de eu dar o salto da fé. Só que o momento do salto da fé não era ideal, porque não existe um momento ideal do salto da fé. Eu tinha lá o meu primeiro menino com 6, 7 meses, estava fazendo mestrado na Dom Cabral, cujo me fez pensar muito no salto da fé também, me mostrou outros mundos. E eu estava com 30 e poucos anos voando na carreira como executivo. Então, assim, com 30 e poucos anos, já era diretor de empresa, já era sócio da empresa, já era muito bem remunerado, ou seja, uma pessoa normal, na sua normalidade, não que eu não seja normal, uma pessoa na sua normalidade, o caminho normal era não ter feito o salto da fé. Era o caminho normal. Mas o chamado empreendedor, Felipe, para mim, já é uma coisa, já não é acadêmica, é divina, é um negócio que vem e sim é mais forte que você. Eu falava com a minha esposa, ela é muito paciente comigo. Eu falava assim, é um chamado. Ela falou, mas eu te conheci lá, Gago, no telemarketing. Ela tá comigo esse tempo todo. Tadinha, né? Ela tá comigo esse tempo todo. Tadinha, não, brincadeira. E na hora que eu tô no auge, eu falo que não quero mais, mas porque o chamado foi mais forte. O propósito foi mais forte. E aí eu comuniquei lá pro meu sócio, eu sou muito grato, trabalhamos juntos mais de 10 anos.
Eu falei, olha, eu quero fazer outras coisas, quero focar no meu mestrado, quero ser dono do meu tempo. Porque o empreendedor tem essa vantagem de ser dono do tempo dele. Isso é perigoso, mas é uma vantagem. Quero tocar a minha empresa, então quero mudar de áreas. Depois de 6 meses eu fiz a transição, saí de uma empresa num dia, no outro dia eu estava lá na Fast Tennis. Mas assim, foi um conjunto de fatores, já tinha algo provado, assim, a empresa o produto estava provado. Tinha market fit, né? Já tinha o cliente queria tanto que era humilhado. Então já tinha uma certa receita, então eu fui para poder fazer a profissionalização e a expansão do negócio junto com o meu sócio. Eu gosto muito do que você falou de não existir um momento correto, porque, inclusive, isso tem até literatura muito recente sobre isso na área de gestão, que acho que em português seria algo como as algemas de ouro, né? Que prendem muitos executivos que seriam grandes empreendedores nas suas áreas, mas que ficam muito presos a esse salário que cai ali todo mês e esse prestígio percebido que a carreira executiva traz, né? Então, me identifico muito com o que você fala. E Lucas, você fundou a Fast Tennis, você estava contando a história aqui pra gente, Ok. mas você fundou também a Playfest e a Contramaré, e todas têm propósitos muito únicos. Qual o fator em comum entre essas iniciativas e como que você busca gerar impacto social e inovação por meio delas? Tá. O que tem em comum? Todas elas geram impacto e ajudam a atenuar um certo problema social. Então, quando as pessoas querem... A gente conversa muito lá na FTC Angels quanto a isso, inclusive foi pauta do último painel que a gente fez. Cada um tem a sua causa, né? Tem alguém que tem a causa ali do dependente químico, outro tem a causa da governança corporativa, outro tem a causa de resíduos. Cada um tem uma causa diferente, né? Outro é infantil, outro é ajudar os asilos e por aí vai, né? Cada um tem que pegar a causa que mais se identifica. Eu me identifico mais com o empreendedorismo. Então, pelo fato, eu tive uma vantagem que o tempo todo que eu fui executivo, eu era empreendedor e estava como executivo. Então, a minha vida de executivo ela teve muito sucesso e muito rápido porque eu trabalhava como se a empresa fosse minha. Até que um dia eu me tornei sócio e virou mesmo. Então, assim, eu meio que sou empreendedor desde criança, com as historinhas de vender mexerica, de fazer uma coisa, de vender sorvete para os vizinhos quando estava calor, em vez de comprar sorvete, com o dia deles eu comprava mais ingrediente para fazer mais sorvete. Então, o empreendedor sempre teve dentro de mim, e depois eu comecei a ver o empreendedor do lado de fora, quando eu estava fazendo mestrado lá no Cabral, porque eu fui fazer uma dissertação de empreendedorismo. E eu comecei a perceber assim, que tem 2 empreendedores. Tem um empreendedor, que é o meu caso por escolha, poderia não ter sido empreendedor, eu estaria feliz do mesmo jeito. Esse empreendedor ele tem um impacto social muito grande, de geração de emprego, de pagamento de tributo, de desenvolvimento de pessoas, de impacto social. E tem um empreendedor, que é 77% dos empreendedores do Brasil, que são empreendedores por necessidade. Eles não gostariam de ser empreendedores, eles são empreendedores porque não têm emprego. O Contramaré nasceu aí. Quando eu comecei a estudar junto com o pessoal da Dom Cabral, a diferença do empreendedor que nasceu na comunidade pobre para o empreendedor que nasceu na comunidade rica. E a gente começou a perceber que o empreendedor que nasceu na comunidade pobre, ele não tem capitais, conhecimentos e capacidades para tornar o negócio dele um sucesso. Primeiro, porque se ele pudesse, não estaria empreendendo. Então, isso gerou um desafio que eu e o meu orientador e hoje parceiro de negócio, o Reed Nelson, fundamos o Contramaré, que é uma iniciativa para poder fazer mentoria para empreendedores da comunidade. E a gente está no momento de desenvolvimento de produto, é uma ONG sem fins lucrativos, mas a gente agora está pensando, assim, é desafiador, já tem 7 mentorados, mas como que a gente cria um framework, se é que seja possível criar um modelo de mentoria para esses empreendedores, levando em consideração o contexto social e por que eles estão ali. Então, o Contramaré, o objetivo do Contramaré é virar uma fábrica de formação de empreendedor. Formação e apoio. Oferecendo capital cultural e capital social, para eles conseguirem com as próprias pernas o capital financeiro. Depois nós vamos falar mais disso, vai para frente, que é a trilha do Badia, né? A Playfest, ela pega uma outra coisa, ela pega também o empreendedorismo, e a Playfest é uma startup, né, a plataforma
com base tecnológica. Eu vou te dar outros números alarmantes aqui. Temos no Brasil hoje mais de 20 milhões de pequenas empresas. Então vamos colocar do empreendedor para os 40 milhões, porque isso é o número de formais. Quem tem CNPJ são 20 milhões de micro e pequenas empresas. Quando a gente olha para esse número, 77% deles também, se pudesse, não estariam ali. Tá? Quando a gente olha para um outro número, 26% quebra em até 5 anos. Ou seja, nós estamos falando formais e informais, mais de 10 milhões das empresas, dos empreendedores hoje, em até 5 anos, vão quebrar. Tá? Com base no histórico. E o Sebrae trouxe uma pesquisa recentemente muito interessante que mostra que empresas que investem em inovação aumentam a sua chance de sobrevivência em até 30%. Opa, peraí. Nós temos 40 milhões de empreendedores, 11 milhões vão quebrar, mas se investir em inovação e tecnologia, a chance de sobrevivência aumenta 30%. Mas que inovação é essa? Eles não vão desenvolver um software, mas eles consumindo produtos de inovação que façam relacionamento com clientes, CRM, e que automatizem processos. E a Playfast nasceu para resolver essa dor da Fast Tênis e virou uma empresa independente para poder fazer essa plataforma de gestão para as pequenas empresas. Então a Playfast hoje está se posicionando no mercado com o objetivo de quê? Aumentar a longevidade das pequenas empresas, levando a elas a transformação digital a um custo baixo. Então, o que elas têm em comum? Impacto. Querer fazer algo que entregue para a sociedade impacto. Outra coisa, escalabilidade. A gente, no Contra a Maré, a gente quer impactar até o final de 2030 1 milhão de empreendedores. Seja através de videoaula, de podcasts, de mentorias. A Playfast, até o final de 2035, a gente quer transformar mais de 40 mil empresas. E a Fast Tênis, a gente quer levar o tênis para mais de 50 mil pessoas até 2028. Ou seja, a gente quer levar a fazer algo legal. A gente, com exceção da Contra-Maré, as outras empresas são empresas com plano de rentabilidade alta, mas de impacto também muito alto. Respondi ou não? Sensacional, sensacional. E agora a gente vai para um quadro rápido. A gente tem 2 quadros rápidos aqui. Esse aqui se chama Investe ou Corre. Então a ideia, eu te dou algumas ideias, algumas tendências e você... Ou corre. Ou corre. Tá bom. Isso. E aí você me diz se você investe ou se você corre delas. Vamos lá. Então vamos lá. Ideia 1. Educação formal em empreendedorismo para empreendedores. Invisto. Inteligência artificial substituindo 100% o atendimento ao cliente. Invisto. Startups que crescem com recursos próprios, o chamado bootstrapping, antes de buscar investimento externo. Invisto muito. Porque são as 2 empresas que eu fundei, todas são bootstrap. Todas foram com investimento próprio. O que eu, como investidor anjo também lá na FDC Angels, se o Founder não colocou dinheiro, não colocou meu por quê? Boa ideia nossa aqui, se a gente tomar um café aqui, vai nascer um monte de ideia, mas aí alguém vai colocar dinheiro nisso? Agora, se o Founder colocou o dinheiro dele, significa que ele está no jogo, né? Não tem esse negócio de queimar dinheiro. Eu nunca gostei dessa ideia de startup de queimar dinheiro. Não me agrada isso. Eu sou do mercado mais tradicional, de fazer plano de negócio, chegar no break-even, de escalar o negócio. Com certeza, essa é a que eu mais invisto. Se o Founder colocou o dinheiro, eu pôr o meu também. Com toda certeza. Condição sine qua non. Não, sine qua non. Enfim. Você quer comentar alguma das outras 2? Educação formal para empreendedor. Eu defendo muito. Nós não temos educação formal para empreendedor no Brasil. Temos pouquíssimas escolas de empreendedorismo. Pouquíssimas. A gente tem algumas plataformas que ela é de prateleira. O empreendedor entra no site e tal, tá ali tanta coisa que acho que ele fecha o site. Mas eu acho que o empreendedorismo tinha que ter no 2º grau. Tinha que ter na escola pública. Faculdade, eu acho que independente da matéria, tinha que ter uma matéria de empreendedorismo. Eu conheço hoje muito médico, enfermeiro, advogado, estão empreendendo. São franqueados da nossa marca, então tem um modelo de negócio pronto. Mas e se não tivesse um modelo de negócio pronto? O médico que quiser abrir uma clínica. Então tem que ter uma base para depois, se ele quiser aprofundar. MBA e pós-graduação em empreendedorismo, eu não conheço, tá? Pode ter. Nas grandes instituições não vejo nenhum. Já viu um MBA em empreendedorismo? Não existe.
Mestrado em empreendedorismo. Eu fui fazer o meu mestrado em administração, foquei em empreendedorismo. Aí é um bom caminho, mas eu já estou falando do caminho mais longe, já é mestrado, sabe? Então, assim, eu acho, defendo muito. Eu acho que tinha que ter. Se um dia eu pudesse dar o meu palpite lá pro MEC, alguma coisa do tipo, era colocar empreendedorismo na grade infantil. O segundo foi Da IA substituindo 100% do atendimento ao cliente. atendimento ao cliente. Eu sou super a favor de substituir. Mas outro dia eu estava até num Demo Day e me apresentaram uma startup que substituía a relação escolar do pai com o filho. Eu fui totalmente contra. Falei, peraí, o pai está cansado de fazer dever de casa com o filho. Como assim? Você vai criar uma plataforma que o pai não faz mais dever de casa com o filho? Eu acho assim, você tá roubando da família um momento que era para ser mágico. Quem é pai sabe, nem todo dia ele tá ali feliz fazendo para casa com o filho, mas a vida é assim mesmo. Tem dia que você tá com pressa, tem dia que você não fez, tem dia que você tá com mais tempo, tem dia que você esquece, tem dia que o menino também esquece. Mas eu sou a favor da inteligência artificial substituir momentos que não agreguem nada. No sentido de emoções. Se você pode resolver esse problema numa empresa de locação de carro pela inteligência artificial, você não estava afim de ficar conversando da sua vida com uma pessoa. É lógico que num segundo nível você quer falar com alguém, se não resolver, mas a sua ideia é resolver de imediato. Agora, inteligência artificial, a meu ver, que rouba os nossos momentos mais preciosos da vida, eu sou totalmente contra. Tipo esse, substituindo relações de pai com filho. Eu vi uma postagem de protesto que está circulando aí pela internet que dizia algo assim: eu não quero inteligência artificial que faça arte enquanto eu limpo a casa. Eu quero uma que limpa a casa enquanto eu faço arte. Isso aí, perfeito. Perfeito. Então, assim, e o TSE o Bootstrap já falou, né? Primeiro o pão dele, depois o investidor vai querer colocar o dele, fica muito mais bem visto. Até o que o Nassim Taleb chama de skin in the game, né? Você está colocando o seu na reta. Exatamente. Legal, obrigado. E agora, Lucas, além das suas empresas, você mencionou, você é investidor. Sim. Pelo FTC Angels, e você também está cursando doutorado. Então, como que você concilia o papel de empreendedor com o de investidor e de acadêmico? Sabe que, vamos lá, eu vou pegar mais assim, o empreendedor versus acadêmico, que é onde toma mais tempo, tá? Quando eu estava como executivo e fui procurar voltar para o mundo, conhecer, fui olhar pós-graduação, fui olhar MBA, acho que eu preciso entrar na sala de aula de novo. Porque muitas vezes, Felipe, você está ali na rotina, está até legal, mas você parece um hamster dando uma rodinha. Você precisa explodir e dar uma olhada no que está acontecendo. E aí eu fui fazer um mestrado lá na Dom Cabral. Aí eu comecei a ver algumas coisas interessantes. Porque por ser um mestrado profissional, a Dom Cabral teve uma ideia maravilhosa de fazer o equilíbrio da academia com o mercado. Então ficou mais tangível. Todo mundo que estava lá era todo mundo de mercado. A maioria das pessoas estavam lá querendo conhecer mais. O mestrado tem uma pegada muito legal de reflexão, de abrir a sua visão para onde você nunca imaginou que se fosse abrir. Mas também, aqui tem um mercado, a gente sabe que isso é equilibrado dessa forma. Então eu fiquei apaixonado, eu sou raiusa da Dom Cabral, sou suspeito para falar. E esse post não é patrocinado. Esse post não é patrocinado, Dom Cabral é um post de gratidão. Mas se quiser patrocinar o Nordex, as portas estão abertas, tá? Estamos juntos, com certeza, e faz todo sentido. Mas o que a Dom Cabral me ajudou nesse programa de mestrado? Primeiro, abrir a mente e me tirar da rodinha de hamster de executivo que eu estava. Então, peraí, Lucas, existem outras coisas, existem outros pensamentos. Nem tudo é verdade, nem tudo é razão, tem vários argumentos para tudo. Vamos olhar sempre fato e dado, vamos olhar número, vamos olhar pesquisa. Isso é um ponto muito legal. Então, equilibrar o mundo acadêmico, profissional da Dom Cabral, com o mercado. Eu, como empreendedor hoje, gostei tanto que estou na turma 1 do doutorado. Quando abriu a turma 1, eu já fiz minha inscrição. Eu procuro pepitas. É muito conhecimento, é muita informação, é muito artigo. Não dá para você chegar lá e querer aprender tudo.
Eu acho que nem na Dom Cabral, nem nenhuma instituição. É tanto conteúdo que você vai absorvendo, vendo as coisas, mas procurar das suas pepitas. As minhas pepitas, né, os meus diamantes podem ser uns, os seus podem ser outros. Então, o que eu faço? Opa, legal isso aqui para o meu aprendizado pessoal. Bota nessa caixinha pessoal. Opa, legal isso aqui para minha empresa. Deixa eu entender mais isso aqui, deixa eu ler mais artigos sobre isso e aplicar lá e traduzir a aplicabilidade lá para a empresa. Então, assim, tirando o intangível, que é o capital social. Todo mundo que está lá poderia estar fazendo outras coisas, gastando dinheiro ou tempo com outras coisas, mas está todo mundo nessa mesma vibe. Quer aprender, quer crescer. Você conhece pessoas fantásticas, como a gente se conheceu e aqui estamos nos falando, né? Eu acho muito legal o que você falou, porque eu gosto muito de pensar em caixa de ferramentas. E quem me passou essa ideia foi um professor que eu tive 12 anos atrás no meu mestrado, e eu lembro dele entrando na sala, aquele típico hippie americano, né, com meio calvo, já senhorzinho, mas com rabo de cavalo, uma calça folgada, e ele tinha duas grandes paixões na vida. Uma era sistemas eleitorais e a outra era abacates. Então ele tinha uma fazenda de abacates e ele tinha alguns dos artigos mais bem respeitados na teoria de sistemas eleitorais no mundo. E eram as duas coisas que moviam. Então ele tinha até um blog nessa época que conciliava na cabeça dele essas duas coisas, abacates e votos. Mas, enfim, quando ele entrou na sala de aula, ele falou: vocês não precisam gostar de mim, mas vocês estão aqui para aprender e eu estou aqui para ensinar. O que é a minha proposta para vocês? Se vocês passarem da minha disciplina, e eu não vou passar ninguém passando a mão na cabeça. Se você chegar ao final da disciplina é porque você mereceu. Te garanto que você vai ter uma caixinha de ferramentas com algumas coisinhas lá dentro que, em algum momento no futuro, quando você for olhar para sistemas eleitorais, você pode abrir essa caixinha e vai ter coisas úteis para você entender, comparar, visualizar e refletir sobre aquilo de um novo nível de entendimento. E ele fez essa promessa no primeiro dia de aula. E eu posso tranquilamente dizer, 12 anos depois, que eu tenho essa caixinha de ferramentas até hoje. E aí eu percebi que outros professores que me inspiraram, em outras grandes jornadas de aprendizado que eu tive, eu fui colocando outras coisas nessa caixinha. Eu não precisei tantas vezes ao longo da minha carreira analisar sistemas eleitorais, quanto talvez ele queria que os alunos mais aplicados dele fizessem. Mas todas as vezes que eu precisei, a ferramenta estava lá. E ela está lá até hoje. Então eu concordo e visualizo muito isso. Legal, hein? E fazendo o inverso, né? Eu tô vendo que do professor da Dom Cabral também. Para quem só tem martelo, tudo é prego. Você já escutou essa? Já. Para quem não tem martelo, tudo é prego. Ou seja, então aumenta o seu portfólio para você... Você vai resolver do mesmo jeito. Perfeitamente. E eu queria insistir um pouco aqui na parte do investidor, e eu te explico por quê. Eu conheço fundadores, empreendedores em startups que têm visões, nesse caso, diametralmente opostas sobre a questão que é por isso que eu estou te perguntando, que eu queria te ouvir. Alguns que têm uma visão muito clara de que se eu estou empreendendo em alguma coisa, eu preciso colocar todo o meu dinheiro e meu esforço e meu tempo naquela coisa. Mesmo que eu encontre um outro projeto incrível, que eu tenha uma outra ideia incrível, se eu não conseguir pivotar de onde eu estou para ela, eu não vou investir naquilo porque ela está necessariamente drenando recursos de onde eu estou. E tem outros que vêm, não, eu acredito que eu estou aqui, esse é meu projeto, mas talvez eu estou e não eu sou esse projeto. E se aparecer alguma outra coisa legal, eu vou investir nela, não vou me sacrificar, não vou fechar as portas para outras oportunidades, não de ter mais empreendimentos, mas de realmente participar de projetos legais. Como que você enxerga isso? Porque você também é empreendedor, mas é investidor. Assim, primeiro, assim, nunca colocaria todo meu dinheiro num projeto. Então, eu sou mentor de alguns empreendedores também, e quando eles chegam, eu tenho esse dinheiro para colocar todo num projeto, de jeito nenhum. A pessoa com conforto financeiro na cabeça, conforto é uma segurança financeira, ela trabalha melhor, né? Então ela tem que ter uma segurança, não tem que ter uma casa para voltar, tem que ter uma geladeira com comida, com as contas pagas. Você tem luxo nesse começo, né? Mas todo o dinheiro eu jamais colocaria um percentual.
Uma vez um sócio me perguntou, como empreendedor, ele é sócio da franqueadora da Fast Tennis. Ele falou, Lucas, até onde vai, digamos assim, o seu ímpeto empreendedor? Eu falei, até onde que eu não ponho, que eu não tiro a segurança da minha família? Então, esse negócio de vender tudo, tirar filho de escola e tal, sem chance. Então, tem que ter um tanto que você está disposto a perder. É o risco calculado. Outra vez, em Boston, alguém me perguntou, numa dinâmica de empreendedorismo, lá na aula de empreendedorismo na Babson College. Todo empreendedor gosta de risco? De jeito nenhum. Se pudesse, nenhum deles seria. Gostar de risco é uma coisa, você ter um risco calculado é outra. Então, até aqui eu vou, até aqui eu não vou mais. Então, você ferra com a sua vida. Então, se um negócio que era pra ser legal, destrói a sua vida. Bem, então, primeiro ponto, nunca investiria todo o meu capital no empreendedor e não em empresas e não de que ninguém faça isso. Segunda coisa que você perguntou sobre investimento, depois foi como... Era isso, era realmente como conciliar, se fazia sentido investir em outros projetos ou não. Outra coisa, investidor não tem dinheiro, tem que vender serviço. Já reduz bem. Não tem custo de estoque, não tem que alugar galpão ou loja. Mas uma coisa que eu queria provocar, que é a máxima do Vale do Silício, da Y Combinator, que fala o seguinte... O Y Combinator, para quem não conhece, é a grife... aceleradora de startup do mundo, né? A primeira mandato é make some people want. Ou seja, faça algo que as pessoas querem. Se o que você está fazendo ninguém quer, não adianta você ter um mundo de dinheiro, não. Então, o que eu sugiro? Posso olhar lá para os empreendedores que estão pensando Sempre. em fazer alguma coisa. Primeira coisa, faça algo que as pessoas querem. Vai vender o seu produto primeiro. Não fica viajando muito e na maionese com outras coisas, não. Vê se vende primeiro. Se o seu produto não vender, acabou. Lógico que tem técnicas de venda, tem muita forma de você abordar isso, mas as pessoas precisam querer o seu produto. Para as pessoas quererem o seu produto, você precisa resolver uma dor de mercado. Qual é a sua dor? A maioria dos grandes unicórnios e das grandes startups vieram da dor dos próprios founders. A Playfast veio de uma dor minha na Fast Tennis. Então a pergunta é, qual a sua dor? Não consegue alugar um apartamento porque é uma burocracia enorme e faz a quinta andar. Não consegue transferir um vídeo porque não tem a banda de um e-mail, não aceita, faz o YouTube. Então qual que é a sua dor? Se não tem dor, não tem empresa. Empresa que fica viajando na maionese é o que mais tem e gasta dinheiro à toa. Então resolve a dor. Você resolve a dor, as pessoas querem. Depois, quando você vai para um pitch e o empreendedor ele demonstra capacidade de venda, o jogo muda. Venda resolve todos os seus problemas? Não, mas boa parte deles resolve. Boa parte deles resolve. Se teve uma pessoa uma vez o seguinte, é melhor você vender muito e ajustar o produto que morrer abraçado com um produto perfeito que ninguém quer comprar. Então, você não espera o momento certo também, vai pôr o produto, vai pôr o MVP no mercado. MVP é o mínimo produto viável, né? Então quer fazer um carro, não faz uma Ferrari, faz uma carcaça que roda de qualquer jeito. E vê se as pessoas querem andar naquilo, acelerar e chegar no outro lugar. Querem? Aí você vai melhorando o produto. Então, faz o MVP, vê se resolve uma dor, vai vender. Depois disso, acho que as coisas rodam bem, né? Eu vou pegar esse recorte aqui depois e vou botar nos meus slides para as minhas turmas de vendas, tá? É uma mensagem que eles vão ouvir em on repeat. Com certeza. Venda, assim, é boa parte do produto da sua vida. Agora só vende o que as pessoas querem, né? Tem muita... Acho que uma das grandes armadilhas, depois eu vou compartilhar com você um artigo que eu estava lendo da Y Combinator semana retrasada, conversando inclusive com um empreendedor sobre ele. São os 18 maiores erros de uma startup. Um deles era isso, é fazer o que ninguém quer. Outra coisa é que o produto seja focado no seu desejo, não na dor do cliente. E se não me engano, o 17º item era: pessoa quer conciliar a vida executiva ou a empresa com a startup. Não vai rolar. Estava conversando com 4 empreendedores, os 4 têm um emprego. Primeira coisa que eu perguntei para eles no almoço, eles me pediram sugestão. Então, pensei, qual de vocês vai largar o emprego? Ninguém. Falei, então não tem conversa. Se ninguém largar o emprego, se fosse vocês, não gastar mais nenhum real com essa empresa. Porque ela vai definhar até morrer, porque no final das contas não é prioridade de ninguém.
Alguém tem que viver dela. Então, quem vai pagar o salário do outro que vai ficar por conta dela, né? Mas é isso, você pergunta em pouco, às vezes fala até mais do que você perguntou, né? Não, mas é muito, muito elucidativo, muito, muito conhecimento legal para mim e tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Eu espero poder ajudar. O Lucas, mais uma sessão rápida aqui de segue ou bloqueia. Então, de novo, eu vou te dar 3 ideias e aí você diz se você segue ou bloqueia e depois se você quiser voltar a explicar, você volta. Ou bloqueia. Então, opção 1. Líderes empresariais que colocam o propósito acima do lucro. Sigo. Opção 2. Efeito Pigmalion. Sigo. Adoro o contexto. Opção 3. Separação clara entre vida pessoal e vida profissional. Bloqueio, pra mim isso não existe. Quer Vou comentar? começar por ela. Vida profissional e vida pessoal, o ser humano é integrado, o ser humano é um só. Na minha época de funcionário de empresa grande, tinha aquele negócio, separa a vida pessoal da profissional. Eu até achei o momento que eu consegui separar, né? Passou da catraca, você deixa os problemas pra fora. Que ser humano é esse que consegue fazer isso? Eu nunca consegui. Que ser humano é esse? Passou da catraca, agora não tem problema que agora eu só tenho que resolver as demandas da empresa. Saiu da catraca, agora a empresa quer que você leve os problemas dela pra casa. Ela só não quer que você traga os problemas de casa pra empresa, né? Eu sempre achei isso de uma incoerência enorme, né? Principalmente depois que eu fui amadurecendo profissionalmente. Não existe. O ser humano é um só, é integrado. Se está com problema em casa, gera problema na empresa. A pessoa é uma pessoa só. Então, isso é totalmente contra. Acho que essa conversa é totalmente descabida. O propósito na frente do lucro. É porque dependendo das empresas que eu lidero, eu penso que, assim, obviamente, que se você não tiver lucro, você também não adianta ficar falando de propósito aí, igualzinho doido na rua, pregando, mas você não tem como almoçar, né? Então, eu acho que o propósito ele está integrado com o resultado. E acho que hoje vai faltar espaço para as empresas que não têm propósito. Então, as empresas que têm propósito, que estão impactando, eu acho que o lucro vem. Lá na empresa, por exemplo, a gente tem um dos principais indicadores é NPS. Antes de olhar o lucro, a gente olha o NPS. Como é que está o NPS? Então, televisão, tem 3 televisões desse tamanho na empresa com NPS de cada área. Fica o dia inteiro lá. Se o NPS não está legal, meu amigo, pode ver que o resto não está legal. Agora, se o NPS não está legal e as coisas estão legais, então quer dizer que você pode potencializar mais ainda. É muita oportunidade, né? Tô deixando dinheiro na mesa, né? O NPS é o cliente. E o cliente, dependendo dos segmentos que você tiver, ele está muito consciente do que ele quer consumir, onde quer gastar o dinheiro dele. Se você atende o público A e B, que é o caso de uma das empresas, ele quer saber o que ele está fazendo com o dinheiro dele. Ele quer saber se você tem política ou pelo menos a consciência de diversidade e inclusão. Então, assim, eu acho que tem que olhar, equilibrar os dois, sabe? O propósito é a razão de existir e o lucro é que fomenta. Eu falo assim, quanto mais resultado e dinheiro a empresa tem, mais impacto ela consegue gerar. Então, não pode tirar também o olho do lucro e o propósito é a razão de ser, né? Mas só o propósito não resolve. E só o lucro, para mim, também não resolve. Para outras pessoas podem resolver e também está tudo certo, né? Não estamos aqui para poder falar a verdade do outro. A gente está para dizer o que a gente acredita, né? E como líder, qual é a sua opinião sobre o efeito Pigmalion? Você disse que segue. Efeito Pigmalion, me encantou muito conhecer ele através do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Quando eu li o efeito Pigmalion, fiquei maravilhado. Você já contou para a pessoa o que é? Posso falar? Não? Por favor. Então vamos lá, vou olhar para lá. Diz a lenda que Pigmalion era um escultor, que quando ele olhava um bloco de mármore e granito, ele enxergava lá dentro uma linda mulher. Então ele, com a ferramentinha dele, batendo ali, e logo ele chegava naquela imagem. A linda mulher estava lá. No livro O Jeito Rápido de Ser Feliz, o autor discorre de uma pesquisa americana. Se eu mudar os números aqui, margem para cima ou para baixo, mas o que eles fizeram? Eles pegaram um ano letivo, entraram 100 estudantes naquele ano letivo e falaram para os professores na sala de professores que tinham 3 alunos daqueles 100 que tinham dado resultado no teste quando eles entraram na escola de gênio. Falei, esses 3 são gênios, a gente queria que vocês tratassem ele de forma igual, para não extinguir dos demais. Rodou um ano letivo, foram medir o resultado de todos eles. Quem teve os melhores resultados? Esses 3.
Pegadinha. O resultado deles não tinha sido de gênios. Eram 3 alunos medianos. Qual que é né, a inferência desses estudos, né? Não é nem a verdade, é a inferência. É que quando você trata a pessoa de um jeito, você ajuda ela a se tornar como. Então, provavelmente, esse aluno estava ali com dificuldade. O professor falava, Felipe, eu sei que você consegue. Dava um incentivo positivo, porque sabia que era gênio. Como que eu traduzo isso, tanto nas empresas e quanto nas aulas de tênis? Eu já contei esse caso para os professores de tênis da Fast Tênis, para eles tratarem o cliente com base no efeito Pigmalion. Porque se ele fala que o Felipe não tem jeito para jogar tênis, que o Felipe não vai ter jeito para jogar tênis. Se eu falo com um membro da equipe que ele não sabe tratar o cliente, o que ele faz? Ele não sabe tratar o cliente, ele assume aquela forma. Então, quanto mais você reforça, a pessoa vai se tornando. Então, muitas vezes, eu olho para a pessoa, não que eu imagino um bloco de granito ou de mármore, mas eu imagino ali que ali existe algo a ser lapidado, que com reforço positivo, ela vai ajudar a tornar o que você acha que ela tem potencial para você. Então isso é maravilhoso, isso para mim foi a pepita desse livro, sabe? Então quando você me perguntou sobre isso, eu achei maravilhoso. Então, eu sou totalmente a favor do efeito Pigmalion. Eu até ia brincar agora, e a gente está movendo para o final, Lucas, que eu ia te colocar numa posição difícil, né? Porque esse é o momento em que eu peço para o nosso convidado recomendar um livro, um filme, um artigo, enfim, alguma coisa que o inspira, que o inspirou, e você acabou de recomendar um livro fora desse quadro. Só que como eu sei que você é uma pessoa muito, muito líder, está sempre se informando, não vai ser um desafio para você. Então, o que você, fora, obviamente, o jeito Harvard de ser feliz, você acabou de recomendar. Que livro, que filme, que TED Talk você recomenda para nossa audiência? Bem, filme eu indico muito a série chamada The Pumped, que é a história do Uber. Ela é muito boa, muito boa, muito boa. Eu não sei em qual stream tá aí, mas The Pumped, a história do Uber é sensacional. É uma série, né? De livro, eu gosto muito do Rápido e Devagar. Daniel Kahneman. É muito bom. É um livro pesado, mas é um livro que eu tento ler pelo menos a cada 2 anos. Eu já li ele 2 vezes, está na hora de ler a 3ª vez, mas dessas vezes eu vou esperar terminar o doutorado para ter que esperar mais 4 anos. Tá? Ele é muito bom. Mas eu vou dar um livro mais aplicável e mais fácil de ler, que também eu encontrei uma pepita muito boa, chama Mais Rápido e Melhor. O Mais Rápido e Melhor, ele trabalha o conceito de que o seu cérebro, ele te coloca em armadilhas para você ganhar recompensas fazendo coisas pequenas que importam um pouco. Ou seja, é melhor eu trabalhar num projeto que eu tenho pensado com o Felipe de uma nova empresa aqui, ou disparar e-mail dando vazão nas demandas do dia. O seu cérebro vai te levar para o e-mail, porque a cada e-mail que você responde, você faz uma certa coisa acontecer e concluir. Isso dá uma sensação de recompensa, pequena recompensa, pequena recompensa, pequena recompensa, pequena recompensa. Mas você coloca de lado as coisas grandes que vai te gastar mais cognição para fazer. Você para de fazer coisas importantes, para de fazer coisas impactantes para ficar recebendo pequenas recompensas de dopamina ao longo do dia. Então esse livro explica isso e é muito legal. Chama Mais Rápido e Melhor. Eu esqueço o nome dos autores. A gente deixa a referência aqui depois. É o autor do Poder do Hábito. Carlos Ludwig, alguma coisa do tipo assim. Mas é o mesmo autor do Poder do Hábito. Muito obrigado. Lucas, agradeço muito, muito por você compartilhar a sua trajetória, seus insights, as recomendações, inclusive os recados que você deu aqui para a nossa audiência. E agradeço muito, então, toda a sua contribuição aqui para o nosso Fala Nordex. Foi uma conversa incrível. Para quem gostou do episódio, sigam o Lucas André nas redes sociais, vai aparecer aqui a referência, e acompanhe as iniciativas. Acompanhe a Festeiros, acompanhe a Contra Maré, acompanhe a Playfest. Lucas, você quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu poderia falar aqui mais 1 hora de mensagem final, mas eu vou dizer o que eu sempre acredito. Não vai faltar pessoas para poder falar que você não pode, que o projeto é ruim, que vai dar errado, que você não é privilegiado. Confie em você. Se o seu produto vende, principalmente, é um bom motivo para você colocar a mão na massa e começar a empreender. Agora,
eu não quero empreender, tenho muito risco. Tá tudo certo. Se o mundo for só de empreendedor também não dá. Então, assim, não é que empreendedor é melhor ou pior. É questão de perfil. Tem gente que quer arriscar, vamos arriscar. Risco calculado. Não quer, tá tudo certo. Vamos fazer outra coisa também, né? O mundo é diverso. Mas, no final das contas, não espere baú de ouro no final do túnel, no final do caminho. O caminho tem que ser de ouro. O negócio é ser feliz. O resto é meio. Né, Felipe? Bom, dito isso, e muito inspirado, inclusive, te agradeço mais uma vez. E esse foi o Fala Nordex, o podcast que conecta você com o futuro da inovação e dos negócios. Muito obrigado e até a próxima.